Nesses últimos dias eu andei pensando que, para quem é minimamente lúcido nesse país, está totalmente desconfortável com a situação da política brasileira. A gente vem vivendo, e na verdade sempre foi difícil politicamente o Brasil, né? E o mundo, mas é que eu gosto mais de falar sobre a situação do Brasil. Claro que o mundo influencia também aqui no Brasil, assim como o Brasil pode influenciar também no mundo. Mas eu gosto mais de falar sobre a situação do Brasil. E sempre foi difícil a situação, a gente passou por vários momentos complicados, mas como tem sido nos últimos 11 anos, vou falar assim, desde a primeira reeleição de Dilma, né? Que foi o segundo mandato, no caso, né? 2014. Então, nesses últimos 11 anos, o quão foi complicado abordar esse tema em qualquer lugar que seja, né? Pode ser numa roda de amigos, com a família, jogando futebol, ouvindo música, e aí se tornou algo tão difícil de lidar, porque acaba que não vira apenas uma briga ali, às vezes a pessoa discute e acabou não da morte, essas coisas, né? E aí o Brasil se tornou dois lados, né? O lado vermelho e o lado verde e amarelo, digamos assim. E aí que acaba que quem tá ali no meio, que não concorda com nenhum dos dois lados, talvez seja quem mais sofra nesse meio, porque sofre ataque dos dois lados, né? De quem é do lado direito e de quem é do lado esquerdo. Sendo que nenhum dos dois lados, e isso aí é o meu ponto de vista, é bom para o Brasil. Acaba que virou um fanatismo tão grande que as pessoas abdicam das suas vidas para viver a vida do político. E às vezes a gente fala do vereador. No, na menor das hipóteses, o vereador ainda consegue ver a pessoa. Às vezes tem gente que nunca nem viu o Bolsonaro ou Lula, mas o Lula viu elas, né? Mas elas se tornam tão fanáticas por esses caras que elas esquecem de si mesmas e vão viver a vida desses caras, né? E aí a gente pode trazer um exemplo que foi em 2022, quando o pessoal foi para frente do exército. Muitas pessoas ali tinham emprego, né? E acabaram. Eu conheço pessoas que perderam o emprego porque abandonaram e foi para frente do exército e que não acabou que não deu em nada, né? Porque a política é muito mais do que a gente consegue ver, a gente consegue saber, né? Então eu aqui, você aí que está me ouvindo provavelmente não sabe nem 1% do que ocorre nos bastidores, né? Do que acontece lá dentro do Congresso Nacional, do que acontece no STF, do que acontece sequer na Câmara dos Vereadores da sua cidade. Então, acho que a gente precisa acordar, isso aí já é tão clichê, né? Falar a gente precisa acordar, mas geralmente quando a gente fala, quando alguém fala a gente precisa acordar, é para falar que a gente precisa votar, né, nesse meu político aqui, né, que eu gosto, ou naquele cara ali, a gente deve votar. Então, a gente deve repensar as nossas situações, como é que a gente anda, como é que a gente vive, e parar de idolatrar esses políticos, que são todos safados, a maioria, né? A grande maioria são safados. Beleza? Então, peço aqui para me ajudar, deixa a curtida aí, se inscrevam no meu canal. Meus vídeos serão assim, sem corte, falando aqui o que eu tô pensando no momento. E vamos nessa. Valeu?